Olá, Taubaté, você conectado aqui no nosso mix de conteúdos. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os recortes que são shorts da nossa programação. No nosso mix de notícia, o destaque vai para oportunidades de emprego aqui em Taubaté. E na hora do papo, o assunto é o Dia Nacional da Saúde Bucal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Mix da TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho de estar conectado com a gente aqui na TV Câmara Taubaté, através do nosso canal aberto 4.2, canal fechado número 4 pela Claro TV e também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Agora eu destaco para você os programas que você pode acompanhar em breve aqui na programação. Tá no ar a grade da TV. E o destaque para você é a nossa programação especial neste domingo, dia 27 de outubro, segundo turno das eleições municipais em todo o Brasil. Taubaté, a gente também tem o segundo turno. Por isso, a partir das 5 horas da tarde, tem apuração ao vivo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Você acompanha como foi o dia de votação nos principais colégios eleitorais e também confere voto a voto a apuração para você saber junto com a gente quem será o novo prefeito escolhido para os próximos 4 anos aqui no nosso município. Destaque da nossa grade da TV neste domingão de eleições. E tá na hora dos nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Agora a gente vai falar do Desbravando Taubaté, que é o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da cultura e também da nossa arquitetura. E no programa sobre a Catedral de São Francisco das Chagas, eu fui lá conhecer um pouco mais sobre as relíquias e também a cripta. Vamos ver? Solta o play! Nós continuamos aqui contando histórias e curiosidades da Catedral de São Francisco das Chagas. Agora a gente vai conversar com a Denise Ribeiro, que é atendente aqui da Catedral, já trabalha há 7 anos aqui, né, Denise? Conta pra gente que espaço é esse. Esse espaço da cripta não é tão velho, ele é recente a construção dele e foram colocados aqui alguns bispos que passaram por Taubaté. Não são todos que estão aqui. O primeiro que está aqui, que não é bispo, que passou pela catedral, que é o Monsenhor Evaristo, que ficou muitos anos aqui na catedral. Então, por isso, ele está sepultado aqui também, os restos mortais dele. Na época da reforma, ele também estava aqui presente, não é isso? Veio para cá. Porque assim, não existia esse espaço. Foi criado e aí foi pedindo autorização para os lugares onde eles estavam enterrados para que pudesse trazer esses restos mortais para cá. Então, aí trouxeram Dom José Pereira, do Dom Epaminondas e do Dom Francisco. O Dom Couto, ele está em processo de beatificação. Então, por isso, ele não está aqui, mas ele está lá dentro da igreja, onde pode ser também venerado. Esses 2 espaços aqui vazios são para os próximos bispos. Se a congregação deles forem fora de Taubaté e eles desejarem isso, então eles vão para outros lugares, tá? Como aconteceu com todos eles, e depois eles vieram para cá a pedido do Monsenhor Marquinhos, que construiu essa cripta aqui. Um outro espaço aqui dentro da catedral que chama a atenção, Denise, é a Sala dos Papas. É um espaço especial também? É um espaço onde era um salão de festas nosso, nobre, e ele recentemente foi restaurado. E aí essas imagens de papas, que é o Hélio que pintou todas elas, foi tirado da sacristia e da sala de atendimento do padre, do pároco, e foi feito essa instalação desses quadros lá, e inclusive a imagem de João Paulo II, que hoje já foi elevada aos altares, é São João Paulo II. Essa imagem, ela veio e ficou presa na alfândega. E aí tiveram que fazer assim, vários trâmites para que pudesse tirar essa imagem e chegar até a Catedral de Taubaté. A princípio, ela ficou dentro da igreja catedral, ela tinha um lugar específico no canto, né, da catedral, e agora, com a reforma e com a elaboração do Salão dos Papas, ela veio para esse salão. Então, ela está em destaque, que também pode ser visitada. A catedral tem muitas histórias, muitas peculiaridades que a gente às vezes acaba não encontrando em outros locais aqui, até mesmo do Brasil. E tem um objeto aqui que é o báculo, que chama bastante atenção e é bem diferenciado também.
Cada bispo, quando é ordenado sagrado bispo, ele recebe o seu báculo. Em todas as celebrações, você vai ver os bispos andando com ele, que é um sinal do pastor, de pastoreio. Ele era de Monsenhor Silva Barros e ele foi entregue a Dom Duarte, que trouxe para a Catedral de Taubaté e onde tem o especial, que é o nome dos pais do Monsenhor Silva Barros, gravado nesse báculo. Então, assim, quando ele segurava, o nome dos pais é gravado para o lado dele. Em momentos especiais, a gente coloca para a pessoa poder visitar. Denise, aqui a gente está na cripta, a gente já contou um pouco mais sobre esse espaço. Qualquer pessoa, qualquer morador pode visitar esse espaço? Tem acesso? Pode. De segunda a sexta-feira, eu estou aqui na secretaria, das 8h30 ao meio-dia, depois das 14 até as 17. É só vir até a secretaria e pedir que a gente abre para as pessoas estarem vindo fazer a visita aqui dentro. Uma outra coisa que chama atenção aqui na Catedral de São Francisco das Chagas são as relíquias. Quais relíquias nós temos aqui? Nós temos várias relíquias, de São Francisco, de São Benedito, de São Rafael, elas todas têm o seu relicário. De São Francisco das Chagas, o que a gente tem de relíquia dele aqui na Catedral? Dificilmente acho que tem relíquia que tenha pedaço de osso, né? Geralmente é roupa, né? Um pedaço da roupa deles. Conhecendo um pouco mais da história aqui da Catedral, tem uma outra imagem que chama a atenção, que é do Sagrado Coração de Jesus. Conta um pouquinho da história pra gente, Denise. Então, essa imagem é uma imagem belíssima, que também tem um altar especial para ela, e ela tem um globo embaixo, aonde tem uma seta apontando a cidade de Taubaté, nesse globo terrestre. E aí, gostou desse trechinho do Desbravando Taubaté sobre a nossa catedral? Vai lá e acessa no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Tem o programa na íntegra com outras histórias da nossa fé e também sobre a história aqui do nosso município. Agora a gente continua o nosso Mix da TV. E tem mais shorts da nossa programação. Neste ano de 2024, a programação da TV Câmara Taubaté completou 20 anos no ar. E além disso, a gente fez um especial, um documentário em 3 partes, contando a nossa história, que foi ao ar em 2023. E a gente selecionou um trecho aqui para você, falando sobre a nossa programação e a sua diversificação aqui na emissora. Vamos ver? Solta o play! Assim como os vereadores são os representantes do povo, eu sou um espaço do cidadão. Minha programação é toda pensada em você, espectador. Dizem que viver é um ato político. Então, faz muito sentido discutir o legislativo e ir além, ao falar de cultura, saúde, cidadania, história e demais assuntos que interessam e impactam a vida do taubateano. Eu acho que a TV Câmara tem esse grande mérito de trazer a sociedade para dentro e, principalmente, levar coisas boas da Câmara, né, os debates, tudo, para a sociedade. Não era só os internos que eram entrevistados, vereadores, não. É uma coisa ampla de interesse da sociedade. Programa de entrevista, saúde, entrevista com personalidades, com profissionais de fora. Como apresentadora, eu tive, por muita sorte, a Aline Vanzella, que ainda estudava, era estagiária, mas já tinha um know-how de apresentação e de edição, e foi ela que me acolheu no começo e falou: Dani, vem que a gente vai fazer juntas. Os aprendizados da TV Câmara, eu acho que foi tudo da minha vida profissional. Foi a base, né? Então a gente fazia uns especiais das personalidades e para mim isso era o mais legal, assim, porque aí tinha uma pesquisa de campo, a gente ia nos museus aqui em Taubaté, buscava um pouco de imagem, um pouco das histórias, montava um documentário.
E essa coisa de gostar da história, de buscar as raízes. Demonstrar para a população um pouco dessa nossa cultura e da nossa comunicação. E a parte cultural mesmo, de músicas, sabe, de artistas. Foi o caso da transmissão do Carnaval, primeira transmissão ao vivo do Carnaval de Taubaté. Nós fomos transmitir o Carnaval da cidade. Carnaval, acho que de 2007. Aí o que aconteceu? A gente foi preparando, sentamos, fomos projetando, não sei o que, daqui a pouco, peraí, não tem gente. Aí saímos caçando os funcionários que queriam auxiliar, que queriam fazer hora extra e tal, e demos jeito e resolvemos. Foi ao ar, foi ao vivo. A escola passando aqui em frente à unidade móvel da TV Câmara e você acompanhando toda a emoção, todos os detalhes. O luxo, a empolgação, a evolução. Continue conosco aqui na TV Câmara Taubaté, transmissão ao vivo do Carnaval 2007. Um grande abraço. Foi um momento mágico de início de algo, de que muitos sonhos foram compartilhados e nós conseguimos colocar em prática esses sonhos e vivenciá-los de uma maneira muito, muito alegre, muito feliz. Tinha um jornal também, por um tempo eu apresentei o Jornal da Câmara. A gente inicialmente tinha um jornal mais em formato de um jornal tradicional, depois a gente foi fazendo aquele jornal mais em pé, que era um pouquinho mais curto, assim, como se fosse pequenas pílulas assim, de jornal mesmo. O Sessão Saúde era um espaço focado completamente em utilidade pública no setor da saúde. A gente entrevistava médicos no geral, temas mais variados. A gente teve uma agenda cultural. A ideia era para ser um programa para falar de cultura local, às vezes apresentação musical mais curta. O Minuto Legislativo era um programa que destacava a palavra dos vereadores. Aquele trecho final da sessão em que os vereadores têm o direito de usar a palavra para tratar de tema livre do mandato deles, né? Acho que o espaço comunitário foi o que eu mais apresentei. Um programa voltado mais ao terceiro setor, assim, a gente dava visibilidade para trabalho de ONGs ou qualquer iniciativa que fosse mais de utilidade pública, a gente dava espaço para essas pessoas. E fazer o espaço comunitário de uma maneira diferente, mais leve, mais levando para um bate-papo informal, foi muito gostoso. Com o espaço comunitário é aquele momentinho do dia que a gente pode falar, tem gente boa, tem gente boa aqui na cidade fazendo coisa boa para as outras pessoas. E também a gente vai continuar mostrando para eles que sim, tem muito projeto legal aqui na cidade, todo mundo pode ajudar também. Gostou desse trechinho do especial 20 anos da TV Câmara Taubaté? No nosso canal youtube.com/tvc Taubaté, você acessa o conteúdo completo do documentário que está dividido em 3 partes, contando a nossa história com a participação de diversas pessoas que fizeram a história aqui da nossa emissora. Vale a pena você conferir junto com a gente. A gente segue o Mix da TV, mas agora é hora do nosso primeiro intervalo aqui no Mix da TV, nesta edição. Daqui a pouquinho eu volto com a Hora do Papo. A gente vai falar sobre o Dia Nacional da Saúde Bucal, conversando com a doutora Janaína Galvão Bense. Fique com a gente, junto e misturado. O Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024, data em que a gente celebra o Dia Nacional da Saúde Bucal, que é o assunto de hoje, da Hora do Papo. O Dia Nacional da Saúde Bucal é comemorado em 25 de outubro. A data foi escolhida em homenagem à assinatura do Decreto Imperial, que criou os primeiros cursos de odontologia no Brasil. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe a dentista, doutora, professora da Unital, Janaína Galvão. Professora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e pelo convite. Quando a gente fala de saúde bucal, como é que a gente pode conceituar este tema? Nós temos que pensar que a saúde começa pela boca e que não tem como nós separarmos a cavidade bucal
do resto do nosso organismo. Então, que precisamos cuidar dela com muito carinho e cuidado. O brasileiro, assim, de uma maneira média, né, de uma forma geral, ele se preocupa com essa questão da saúde bucal ou ainda fica muito aquém do que seria o ideal? O último dado que temos do IBGE sobre saúde bucal mostrou que 34 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais já perderam aproximadamente 13 dentes e que 14 milhões não têm nenhum dente na cavidade bucal. E que desses brasileiros, 55% no último ano da pesquisa não tinham ido a um cirurgião dentista. Ou seja, com esses dados simples aí, com essa apuração, a gente já percebe que há um descuidado, né? Talvez uma falta de orientação mesmo, uma educação voltada para essa parte da higiene, da saúde bucal. Hoje, no Brasil, o que a gente encontra, assim, os principais problemas relacionados à saúde bucal? O principal problema é a cárie, a doença periodontal, e os problemas mais sérios seriam o câncer. E hoje nós falamos também de uma nova doença, que na verdade ela não é tão nova, que são as lesões cervicais não cariosas, que é um problema relacionado ao hábito, ao estilo de vida desse paciente, mas que não tem envolvimento da placa bacteriana. Professora, quais são os hábitos assim mais simples? Nem todo mundo tem acesso, né? A questão econômica, consegue ter acesso a uma série de acessórios, equipamentos, mas de uma forma simples, econômica. O que o brasileiro, a brasileira pode fazer no seu dia a dia que vai trazer qualidade para a sua saúde bucal? Escovar os dentes 2 vezes por dia, pensando em usar uma escova de dente que ela tenha uma cabeça pequena e macia, independente da marca, ela sendo macia, é uma boa escova, com pouco de pasta de dente. É importante que essa pasta tenha de 1.000 a 1.500 ppm de flúor e usar o fio dental pelo menos uma vez por dia. Se eles tiverem esse hábito, muitos dos problemas vão ser prevenidos. Uma outra dúvida que sempre aparece quando a gente fala de escovação, de hábitos de higiene bucal, é a questão do antisséptico bucal, né? Ele é recomendável? Tem algum macete para utilizá-lo? Se não tiver, não tem problema, mas como que é a forma ideal de utilizá-lo? Não tem problema se não tiver ele. Se a gente for optar em utilizar, podemos usar, muitas pessoas gostam. Só temos que prestar atenção no rótulo onde fala sobre o álcool. Os bochechos eles não podem ter álcool. E a pessoa pode usar uma vez por dia, mas não tem a necessidade. Seria um plus, um a mais. E entre os problemas, a gente já falou da perda de dentes, das cáries, mas dos problemas que são mais complexos, assim, que o brasileiro costuma procurar o dentista, quais são as doenças mais relevantes e que a gente precisa ter atenção? Nós precisamos pensar que a boca, nós temos 700 tipos de bactéria. Dentro dessas bactérias, temos bactérias que habitam e são bactérias, por exemplo, os lactobacilos, que não causam mal, com bactérias patógenas, como os streptococcus, que é uma bactéria que, se ela cai na nossa corrente sanguínea, ela pode causar danos, como, por exemplo, se ela se instalar no coração, tem uma doença chamada endocardite bacteriana. Hoje, sabe-se muito em relação a um descontrole glicêmico da diabetes por causa da doença periodontal. Então, existem essas doenças. E o câncer bucal? O câncer bucal, se ele for diagnosticado em estágios iniciais, é um tratamento mais conservador, com bastante chance de cura, mas muitas vezes esse paciente ele vai procurar no estágio muito avançado, onde esse tratamento pode ser um tratamento mais mutilante para esse paciente. Nesta sexta-feira, 25 de outubro, a gente está conversando aqui com a dentista, a professora da Unital, Janaína Galvão, falando sobre a importância da saúde bucal. Afinal de contas, hoje é o Dia Nacional, que a gente faz esse alerta também como forma de prevenção, além de homenagear os profissionais envolvidos nesta área. Professora, um outro assunto muito recorrente de saúde bucal aqui no Brasil são as questões relacionadas às próteses, né? Às dentaduras. Quem usa dentadura, quem tem uma prótese, quais são os cuidados que deve ter no dia a dia? Nós precisamos higienizar tanto as próteses, as dentaduras ou as removíveis, que são próteses parciais. Para a gente higienizar ela, o ideal é a gente tirar ela da boca, higienizar com uma escova de dente. Aí, nesse caso, é uma escova dura e uma escova que eu só vou usar nessa prótese. E ela tem que estar extremamente bem adaptada na cavidade bucal. Se ela estiver mal adaptada, ela pode causar lesões na mucosa. E aí, isso não é interessante. Hoje, professora, em todas as áreas, a gente vê muitos fake news, né, relacionados a qualquer setor, né? Na sua área em específica, relacionada à odontologia, à questão dos dentistas, o que mais vocês encontram de fake news assim no dia a dia que poderia ser um serviço prestado à população, falando agora que de fato é um fake news?
há pouco tempo atrás, né, apareceu até no jornal que o flúor, ele é um derivado do petróleo. Ele não é um derivado do petróleo. Ele é encontrado na natureza e ele é benéfico para a saúde bucal. O que acontece é que entre o remédio e o veneno depende do quê? Depende da dose. Qual a preocupação do flúor? São em crianças em desenvolvimento do dente causar uma doença chamada fluorose. Para isso não ocorrer, existe a quantidade de pasta de dente que nós vamos usar. Então, por exemplo, uma criança até 3 anos de idade é 1 grão de arroz, é uma quantidade mínima. A partir dos 3 anos, é 1 grão de ervilha. Então, são pouco flúor. Aí você fala assim, eu não vou usar? Não, a recomendação até da Associação Dental Americana é que todas as crianças, a partir do nascimento do primeiro dente, use as pastas com flúor, nessa quantidade recomendada. Aí, quando vamos mandar, por exemplo, essa criança para a escola, aí sim, não vai ter um controle dos pais nessa escovação, aí usaria um dentifrício sem flúor. Mas no dia a dia, isso é uma fake news, é um desserviço. Realmente, o número da cárie diminuiu muito desde a fluoretação da água, do uso desse creme dental com flúor, e fala-se muito. Outra fake news seria usar os carvões ativados para clarear o dente. Ele é extremamente abrasivo e ele danifica a estrutura dental. Então, não é interessante a gente usar esse tipo. Se você quiser clarear, procure o seu dentista de confiança para fazer um tratamento certo, correto. Outra coisa que a gente percebe é a moda entre os mais jovens, né? A questão do aparelho ortodôntico. Quem faz, geralmente, quem usa é porque tem necessidade de correção, mas tem muita gente aderindo a essa moda porque acha bonito, esteticamente. Quais são os riscos de você colocar um aparelho ortodôntico sem ter uma necessidade e sem, às vezes, a consultoria, a orientação de um especialista? Teoricamente, ninguém deveria colocar um aparelho ortodôntico sem ir no especialista, no ortodontista. Os riscos são diversos, inclusive a perda total dos dentes. Então, nós precisamos procurar um especialista antes de colocar um aparelho ortodôntico. E um profissional não deveria colocar um aparelho ortodôntico porque o paciente quer. É o contrário, caso o paciente necessite, aí sim ele vai usar um aparelho ortodôntico. Em relação aos gêneros, homem e mulher, tem diferença da dentição? Tem diferença dos problemas bucais? Ou, de uma forma geral, os problemas são bem parecidos? Os problemas são parecidos, mas a gente percebe que, no geral, as mulheres, elas cuidam mais da saúde bucal do que os homens. Isso se deve também à nossa cultura, da prevenção também. Mulher geralmente procura mais qualquer tipo de serviço médico, especialista. Homem não tem tanta essa cultura, né? Acredito que sim. Quando a gente traz esses assuntos aqui no Mix da TV, a gente sempre conversa com profissionais relacionados à área. Professora, surge às vezes o interesse em estar assistindo o nosso programa de entender mais sobre a profissão, né? Então, conta pra gente como que é esse processo de formação, quanto tempo dura uma graduação relacionada à odontologia? Odontologia, penso que todas as pessoas que quiserem fazer uma faculdade de odontologia, nós somos promotores de saúde, em primeiro lugar. Não somos só um dentista de dente, são dentistas de gente, e que vamos cuidar. A formação, ela demora 4 anos. Na Unital, é uma formação integral. É extremamente gratificante essa profissão. Depois de formado, quais são as principais áreas que o aluno pode se especializar? Porque a gente sabe que os ramos são bem diferenciados, né? Os ramos são bem diferenciados e o que eu percebo nesses 20 anos de profissão é que tem um modismo relacionado aos ramos. Então, já teve o modismo da orto, já teve... Fica tranquila, professora. Não, voltei. E nesses... Depois de formado o aluno na graduação, quais são os ramos que ele pode se especializar? Temos diversos ramos, pode se especializar em dentística, em ortodontia, em implante, atualmente harmonização facial. A gente percebe que tem um certo modismo, que isso vai variando. Então, tem a época que várias pessoas procuram orto, o implante. Hoje a gente vê que tem muita procura pela harmonização facial, pela dentística, que faz as facetas de porcelana. Hoje é o que os alunos mais buscam, mas tem cirurgia, odontopediatria, é uma faculdade muito completa com diversas especialidades. Ainda falando mais sobre essa parte estética, hoje a busca por dentes brancos, bonitos, clareados, talvez também seja uma preocupação dos consultórios, né? Sim, é uma preocupação. Os dentes brancos, vamos dizer que hoje, saíram um pouco do controle.
Porque os dentes brancos, bonitos, clareados, é um tratamento excelente. Mas estamos vendo hoje muitas pessoas jovens fazendo faceta em todos os dentes. Muitas delas vão desgastes. A partir do momento que você colocou aquilo num dente, não tem como você retirar aquilo do dente. E se preocupa muito na odontologia com o que a gente chama de ciclo reparador repetitivo. O que vai ser desses jovens daqui a alguns anos que eles estão fazendo tratamentos que não seriam necessários. Então, a gente pensa que a gente está na época da prevenção, do tratamento minimamente invasivo, mas, ao mesmo tempo, jovens facetando sem necessidade, apenas por estética, todos os dentes, e esses dentes poderiam ter sido tratados com uma ortodontia e um clareamento, um tratamento mais conservador, que conserva bastante estrutura dental. Professora Janaína Galvão, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Quero parabenizá-la por seu trabalho, pelo processo de formação dos novos alunos também da Unital e também a todos os profissionais que estão relacionados à sua área. Afinal de contas, é um dia da gente também festejar e comemorar. Obrigada. Assim a gente encerra a nossa Hora do Papo falando sobre saúde bucal. A seguir, tem oportunidades de emprego aqui em Taubaté e na nossa região. Fique com a gente, junto e misturado. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas para que tudo isso aconteça aqui na nossa programação, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão na tela os meios para você acessar a programação da TV Câmara Taubaté e deixar sua dúvida, crítica, sugestão, elogio e a sua opinião. Através do e-mail tvcâmara.tte@gmail.com. Você também pode acessar as nossas playlists e conteúdo ao vivo no youtube.com/TVC Taubaté, além de assistir também ao vivo a nossa programação no facebook.com/Câmara Taubaté. Agora, se você quiser se conectar pelas redes sociais mais ativas aí, você também pode acessar através do Instagram e do TikTok, no @Câmara Taubaté. Agora, se você quiser mandar a sua sugestão em foto, áudio ou vídeo, você acessa através do WhatsApp DDD 12 3625 9525. Estão na tela, portanto, todos os canais disponíveis para você participar aqui da programação do Mix da TV. E agora chegou a hora de mais shorts aqui na nossa programação, que são os recortes mais interessantes dos nossos programas. No programa Espaço Comunitário, a gente dá vez e voz para instituições, ONGs e entidades aqui do município. E a gente falou sobre o cursinho Libertas. A história de Bárbara, uma ex-aluna que virou professora de cursinho, é o destaque deste recorte. Vamos ver? Só play! A história de Bárbara se assemelha à história de muitas mulheres brasileiras. Negra, moradora da periferia, criada em uma família de mulheres que há gerações sobrevive graças a um subemprego. Com o firme propósito de transformar sua própria vida e a de seus familiares, Bárbara concentrou seus esforços nos estudos. Assim como vários outros jovens brasileiros, havia o sonho da faculdade pública, mas ela também não tinha condições financeiras para pagar um cursinho pré-vestibular ou tempo suficiente para, sozinha, conciliar o trabalho com os estudos. O cursinho Libertas veio para abrir seus horizontes, não só como universitária, mas como profissional da educação. Atualmente eu faço odontologia na Unesp. Eu esperei passar o 6º semestre e entendi que eu deveria devolver para a sociedade tudo aquilo que foi me dado, porque assim, eu só estou aonde eu estou porque muitas pessoas me ajudaram, inclusive o Libertas, inclusive os professores do Libertas e toda a equipe, né, porque existe uma gestão por trás disso. E é legal porque eu me sinto útil, sabe? A sensação de se sentir querido e de sentir que o que você está fazendo, que o seu trabalho está dando frutos, é legal. E assim como o Libertas ele mudou minha vida e tem muitos professores aqui dentro que eu levo até como amigos íntimos, eu acredito também que eu espero estar mudando a vida dos meus alunos, sabe? Hoje, Bárbara retribui com aulas de biologia médica e a experiência de ocupar ao mesmo tempo a cadeira de aluna em um lugar e a mesa de professora em outro.
o que faz com que o seu olhar seja mais específico e empático. Aqui nós trabalhamos com uma certa quantidade de jovens e por mais que eu saiba o nome deles, eu não sei a realidade deles. Eu não sei o que se passa na vida dessas pessoas. Então, assim, eu acho que a compreensão ela é essencial, porque eu já estive no lugar deles e sei que é um momento de extremamente fragilidade, vulnerabilidade. E eu tento compreender que às vezes talvez eles não consigam dar 100% e tá tudo bem. Eu acho que o Libertas, a questão de trabalhar com o cursinho popular traz muito isso, de entender que enquanto outros jovens estão tendo o privilégio de se preocupar apenas com o vestibular, de se preocupar apenas com estudar, os alunos que a gente recebe aqui, infelizmente, eles não têm esse privilégio. No Brasil, muitas pessoas acreditam na meritocracia, um sistema social no qual o sucesso do indivíduo dependeria somente dos resultados obtidos pelo esforço dele mesmo. Para Bárbara, a realidade é completamente diferente. Eu acho que só a palavra meritocracia, ela já segrega algumas pessoas justamente porque ela vem do merecimento, de quem merece alcançar alguma coisa e outras pessoas não. Só que se a gente for parar para pensar, as pessoas só nasceram na família certa, no horário certo, da forma correta. Após ter vivido na pele todas essas dificuldades, Bárbara sabe que nem sempre é fácil correr atrás dos sonhos. No entanto, ela não pensa duas vezes na hora de deixar o seu conselho. É muito triste quando a gente divide a sociedade em quem merece e quem não merece, porque todos nós merecemos não ter infelicidade na vida. O maior conselho que eu posso dar é isso, não desista, não se compare, porque cada um tem a sua realidade. Infelizmente, as 24 horas não são 24 horas para todos. Algumas pessoas têm a vida mais facilitada do que os outros, mas no final vale a pena. No final vale a pena. E aí, gostou desse trechinho sobre o cursinho Libertas? O episódio completo do Espaço Comunitário está disponível no youtube.com/TVC Taubaté, lá na playlist. Tem vários programas da temporada passada e também agora de 2024. E agora no Mix da TV, a gente se atualiza o que acontece em Taubaté, no Brasil e no mundo. Tá na hora do Mix de Notícias. Aí na tela para você, a gente começa com a primeira notícia. O Detran São Paulo autua 17 motoristas durante a Operação Direção Segura aqui em Taubaté. Esta operação foi realizada na última sexta-feira, dia 18. A Operação Direção Segura Integrada, conhecida como ODSI, registrou 17 recusas de motoristas ao teste do bafômetro. A fiscalização do Detran, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica, combinado com direção, abordou 529 veículos na Avenida Santa Luzia Marilac. A iniciativa contou com o apoio de equipes das polícias militar, civil e técnico-científica. Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool quanto o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165A do Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente. Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40. No caso da autuação por direção sob efeito de álcool, quando a nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o motorista responderá ainda a processo administrativo, que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir, se forem esgotados todos os meios de defesa. Neste último caso, ele terá de reiniciar todo o processo de habilitação para voltar a dirigir e somente após transcorrido o prazo de 24 meses depois da cassação. Já os casos de embriaguez ao volante, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, são considerados crimes de trânsito. Os motoristas flagrados nessa situação são conduzidos ao distrito policial. Se condenados, além da multa de um pouco mais de R$ 2.934,
e da suspensão da CNH, eles poderão cumprir de 6 meses a 3 anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como Tolerância Zero. As operações dessa fiscalização da última semana aconteceram em 12 cidades do estado, além aqui da nossa região, incluindo Araçatuba, Fernandópolis, Limeira, Presidente Prudente e, logicamente, Taubaté. No total, foram 6.988 veículos fiscalizados, resultando em 239 autuações por alcoolemia, sendo 220 recusas ao teste do bafômetro, 17 autuações por direção sob influência de álcool e 2 por crime de trânsito, aplicada quando o condutor dirige embriagado. Essas informações são do portal R3. E agora tem mais uma notícia aqui no nosso Mix. Taubaté Futsal encerra a primeira fase da Liga Paulista na liderança. Taubaté enfrentou em quadra na noite da última terça-feira, dia 22, pela última rodada da primeira fase da Liga Paulista. Jogando fora de casa, os taubateanos derrotaram o Jaú Futsal pelo placar de 2-1. Brian, no minuto inicial do primeiro tempo, e Tintim, na segunda etapa, anotaram os gols do triunfo. Com a vitória, o Taubaté encerrou esta etapa da competição na primeira colocação. Ao todo, o time conquistou 32 pontos, com campanha de 10 triunfos, 2 empates e apenas uma derrota em 13 jogos disputados. Por terem conquistado a liderança, os taubateanos garantiram vaga automática nas quartas de finais, sem precisar entrar em quadra na etapa de oitavas de finais. Na etapa de quartas de final, o Taubaté terá como adversário o vencedor do confronto entre Uniar Araraquara e Luiz Antônio Futsal, que realizaram respectivamente a oitava e nona melhores campanhas na primeira fase. As datas oficiais dos jogos ainda não foram divulgadas pela Liga Paulista. As informações são do portal Liga Nacional de Futsal. E agora tem uma terceira notícia aqui no nosso Mix. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou nesta terça-feira passada, dia 22, que está estudando a implementação de novas regras para obrigar as distribuidoras de energia a fornecerem dados em tempo real sobre imóveis sem energia durante apagões, como que afetou São Paulo na semana passada. A proposta faz parte de uma nota técnica divulgada pela agência, que planeja abrir uma consulta pública para debater as mudanças. Uma das principais alterações sugeridas é que a criação de um sistema que disponibilize em um mapa o número de consumidores afetados por bairro, com atualizações a cada 5 minutos. Segundo a área técnica da ANEEL, a medida visa garantir maior transparência e acesso a informações críticas para os consumidores. Caso a nova norma seja aprovada, as distribuidoras deverão fornecer dados detalhados como município e bairros afetados pelo blackout, data e horário do início da interrupção, se foi uma interrupção programada ou não, status do atendimento, se está em preparação, deslocamento ou execução, quantidade de consumidores sem energia e o total na área de atuação. Também tempo de duração do blackout, número total de ocorrências na área de atuação, discriminadas por município, quantidades de equipes em atividade, também discriminadas por cidade. Além da atualização constante, as distribuidoras também serão obrigadas a informar os consumidores sobre interrupções no fornecimento de energia em até 15 minutos após a ocorrência. As informações devem incluir também a provável causa do apagão, a área afetada e o tempo estimado para a normalização do serviço. A ANEEL também propôs que as distribuidoras de energia estabeleçam um plano anual de manejo de árvores nas áreas em que atuam. A iniciativa visa garantir a segurança das redes de distribuição e a continuidade do fornecimento de energia, prevenindo problemas causados por quedas de galhos e árvores. As informações são do portal IG. Para a gente encerrar o nosso giro aqui no nosso Mix, tem notícia importante. A SHA tem várias vagas de empregos abertas para Taubaté. A empresa especializada em alimentação coletiva e escolar está com diversas oportunidades para Jacareí, São José e Taubaté. As oportunidades incluem cargos para diferentes níveis de experiência e áreas de atuação, abrangendo desde funções operacionais até técnicas. Entre as vagas oferecidas estão as de ajudante de motorista, motorista, auxiliar de panificação, forneiro, meio oficial, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de estoque. Esses cargos são destinados a profissionais com experiência, sendo exigido, em alguns casos, o ensino fundamental ou médio completo. A empresa também oferece benefícios aos contratados, cujos detalhes podem ser obtidos no site da empresa.
Além das vagas para profissionais com experiência, a SHA também está recrutando jovens talentos por meio do programa Jovem Aprendiz. As oportunidades estão disponíveis para candidatos entre 18 e 22 anos com ensino médio completo que desejam iniciar sua carreira em um ambiente dinâmico e acolhedor. O programa é uma porta de entrada para jovens que buscam o primeiro emprego, oferecendo a chance de desenvolvimento profissional em uma empresa consolidada na região. A importante notícia para você, espero que você consiga uma dessas vagas. As informações são do portal 360 News. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Mix da TV. Na sequência, tem mais shorts da nossa programação e tem o nosso quadro Audiência na Prática. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora a gente segue com os nossos shorts, são os melhores recortes da nossa programação. No programa Fora da Caixa, a nossa revista quinzenal de variedades, a gente tem dicas de diversos especialistas e a gente conhece assuntos e conteúdos que fazem a gente pensar e agir fora dela. No quadro Fora da Caixa, a gente trouxe o Alimente-se Bem, uma receita de refresco de casca de melão. Vamos acompanhar? Solta o play. Então agora a gente vai fazer um refresco de casca de melão. É óbvio que a gente não tem sempre essa casca de melão em casa, então essa casca, o ideal é que coma o melão e congele a casca picadinha. Então o processo desse refresco, eu pego essa casca, pico ela, né? E cozinho em água fervente em torno de 5 a 10 minutos, até ela ficar um pouco mais molinha. Não precisa ficar derretendo, mas um pouquinho mais molinha. Aqui eu tenho uma quantidade mais ou menos de 3 a 4 xícaras, tá? Não precisa ser uma quantidade exata. Se eu tiver 2 xícaras, já é o suficiente para fazer um suco saboroso. E aproveitar essa casca. E eu vou bater essa casca já picada e cozida com o suco de 2 limões, a hortelã. E aqui eu tô aproveitando os talos da hortelã também. Não vou utilizar somente a folha, tem os talos, tá? Lembrando que por ser uma folha verde escura, eu tenho fonte aqui de ferro também, de fibras, tá? Assim como a casca do melão também. E aqui é só bater. Então a gente vai colocar aqui a casca do melão. O suco dos 2 limões. A hortelã. E aqui o açúcar, tá? Aqui, gente, na receita original, pede que a gente coloque 1 xícara de açúcar. Dá pra fazer substituições, então. Mas dá pra substituir. Então, eu como nutricionista sugiro que vocês diminuam, né? O máximo que vocês puderem a quantidade de açúcar. Então, se conseguir fazer esse suco com um pouco menos de açúcar, ou ir diminuindo aos poucos, seria o ideal. E agora, por último, a gente coloca água. Aqui eu tenho 1 litro de água, tá? E agora, depois que bateu, a gente pode já colocar numa jarra e servir esse suco. Quais são as características do melão, Alessandra, que são tão interessantes para o nosso organismo? O melão, ele é uma fruta muito rica em água, então ele é importantíssimo na questão da hidratação. E riquíssimo também em potássio, vitamina C, vitamina A, tá? Importantíssimas aí para a questão de imunidade, saúde óssea, saúde dos olhos, pele também. E Alessandra, agora chegou a hora de a gente experimentar esse refresco de casca de melão. A gente precisa coar ou vai dar preferência de quem vai consumir? Isso vai dar preferência de quem for consumir. Se a gente tomar ele do jeito que ele sai assim do liquidificador sem coar, a gente consegue ter um aproveitamento maior e melhor ainda desses alimentos que a gente utilizou. Então, automaticamente esse suco ele vai estar mais rico em fibras, né? Por conta da casca, dos talos ali, das folhas que ficaram ali. Se a gente coar, a gente vai manter o sabor ali da hortelã, mas vai estar retirando boa parte dessa fibra. Então,
Se puder deixar meio a meio aí, também seria interessante. Então vamos experimentá-lo assim, ó, com bastante fibras. Vamos lá? Vamos lá. Saúde! Saúde! Muito bom, hein? Refrescante. A gente percebe esse sabor acentuado do hortelã, né? Faz toda a diferença, né? Sim, sim. E lembrando que essas fibras, né, que a gente estava falando sobre a casca e o talo da hortelã, isso também ajuda na questão da saciedade. Então, tanto na questão de saciedade, saúde intestinal, a fibra é a maior aliada nossa na alimentação. E aí, gostou desse trechinho do nosso programa Fora da Caixa? Tem outras receitas maravilhosas esperando por você no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e acesse, porque vale muito a pena. E não se esqueça que quinzenalmente aqui na programação da nossa TV tem programa inédito do Fora da Caixa. E agora está na hora do nosso quadro Audiência na Prática. A audiência pública é um instrumento de participação popular no debate de temas que impactam a nossa comunidade. É na audiência que os munícipes podem manifestar a sua opinião e oferecer propostas sobre o tema que vão embasar a discussão e a criação de uma lei. E hoje nós separamos para você uma audiência pública sobre a alteração do Programa Municipal Solo Batido. O programa foi instituído pela Lei 5.469 de 2018 para a manutenção de estradas municipais e servidões públicas e contemplava todas as estradas rurais, mesmo aqueles que não fossem municipais. A audiência pública foi realizada em 17 de março de 2023 e teve cobertura aqui da TV Câmara. Vamos ver então a matéria do Web Câmara sobre essa audiência pública. Solta o play! Na manhã do dia 17, a Câmara realizou uma audiência pública para debater as alterações propostas pelo prefeito José Saldi ao programa Solo Batido. A reunião foi conduzida pela vereadora Vivi da Rádio, autora do requerimento de convocação. O programa Solo Batido compreende ações como tapamento de buracos, limpeza e capina às margens das estradas, abertura de sangras, camaleão, cascalhamento do leito carroçável, construção de galerias e mata-burros. O diretor de Desenvolvimento Agropecuário, Armando Adurens, explicou que as alterações visam garantir o atendimento aos munícipes, além de a garantia que as estradas e servidões oficializadas ou não sejam contempladas promovendo segurança na relação de serviços. Adurens também apontou que o projeto define que a manutenção das estradas será realizada até o limite da propriedade, que fica na porteira ou portão de entrada. O procurador-geral do município, Jaime Rodrigues, detalhou que o projeto define regras de caráter geral e a regulamentação será definida por decreto para que as determinações não fiquem engessadas e, no caso de sazonalidade ou mudança, não seja necessário enviar novo projeto de lei para tramitação e aprovação da Câmara. O secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues, falou das limitações de recursos da Prefeitura para realizar obras e manutenções em estradas rurais. Ele sugeriu a criação de um fundo municipal e explicou que a Secretaria atende às demandas por ordem de prioridade. Por fim, o presidente do Sindicato Rural, Sebastião Mauro Medeiros, lembrou que são os produtores rurais que abastecem as prateleiras de mercados e supermercados com alimento. Ele sugeriu que os vereadores analisem a proposta pensando no que é melhor para o produtor rural. A audiência completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Com essa audiência foi criada a Lei 5.822, de 2 de maio de 2023, que modificou o programa Solo Batido para definir que as manutenções seriam feitas apenas nas estradas rurais e permitir um escoamento da produção rural, seja agrícola ou pecuária, o turismo rural também, o transporte escolar municipal e, além disso, o transporte de pacientes com necessidades especiais atendidos pela municipalidade. Também limitou a manutenção das estradas até a divisa com a propriedade privada, seja pela sua porteira, seja pelo seu portão, e excluiu da responsabilidade do município as estradas que não sejam municipais. Vamos acompanhar agora a matéria do Web Câmara sobre a aprovação desta lei. Solta o play! Na sessão do dia 25, os vereadores aprovaram em segunda votação o projeto do prefeito municipal que faz alterações na lei que institui o programa Solo Batido.
O programa compreende várias ações, como tapamento de buracos, limpeza de drenos e vazadouros, contenção de erosões, construção de bacias de retenção de águas pluviais, limpeza e capina das margens das estradas e reforma de pontes. O projeto atual inclui a finalidade de existir do programa, que agora está declarada no escoamento da produção rural, no turismo rural, no transporte escolar municipal e no transporte de pacientes com necessidades especiais atendidos pela municipalidade. A proposta também especifica o limite territorial até onde a manutenção da estrada municipal e de servidão poderá ser realizada. O limite seria até a divisa da propriedade, seja ela urbana ou rural, compreendida na porteira ou portão de entrada. Uma emenda da Comissão de Justiça acrescenta que o programa atenderá às áreas de servidão particulares que possuírem endereçamento rural digital, GPS ou SEB rural e impede que loteamentos clandestinos sejam contemplados. O projeto segue agora para a sanção do Executivo. A lei está em vigor e se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. A secretaria fica no Paço Municipal, na Avenida Tiradentes, 520, aqui no centro de Taubaté. Também atende pelos telefones 3625-5133, 3625-5044. Com essas informações, a gente encerra o nosso quadro Audiência na Prática. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, neste domingo, a partir das 5 horas da tarde, tem a cobertura da TV Câmara Taubaté na apuração do segundo turno aqui no nosso município. Bom voto para você e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Um excelente final de semana. Fique junto e misturado com a nossa programação.